Olá, querido pai, querida mãe. Há muitos anos escuto os pais se perguntando, diante de conflito com os filhos, o que meu filho tem na cabeça? E eu sempre digo aos pais que, antes de se perguntarem o que o filho, a filha tem na cabeça, tenta compreender o que ele tem no coração. A cabeça, geralmente, a coisa é um pouco mais clara. São conceitos abstratos, 2 mais 2 tem que dar 4. O pau é pau, a pedra é pedra, não dá para a gente confundir as coisas. Mas quando a gente entra no ambiente das emoções, quando a gente olha para o ambiente dos sentimentos, tudo fica muito mais complicado. Por isso, no documento do Papa Francisco sobre a família, o Papa ele faz uma pergunta aos pais, essa pergunta eu repito a você, pai, mãe, onde estão os seus filhos? E nesse texto aí, que é o número 60, o Papa ele não está preocupado em você saber a localização geográfica do seu filho, dar o endereço, dizer se ele está no quarto, se ele está na rua, se ele está na cozinha, mas como é que ele se coloca no mundo? Quais são os medos que ele tem? Quais são as esperanças? Quais são as coisas que angustiam o coração dele? Você de fato conhece essas coisas que estão dentro do coração do seu filho? Então, mais do que saber onde os filhos estão como uma localização geográfica, o Papa se preocupa com a localização existencial. Onde é que está esse jovem? Quais são seus valores e suas preocupações? E o Papa alerta dois perigos que podem acontecer. Aqueles pais que querem de toda maneira conhecer tudo, mas acabam realizando uma invasão que ela é nociva, que ela faz mal, que ela cria dificuldades, ou aqueles pais que deixam os filhos por conta, que eles descubram, que eles aprendam sozinhos. Essas duas coisas são extremas e são perigosas. Agora, a gente se perguntaria como fazer isso então? Como nem abandonar e ao mesmo tempo também não invadir? E a resposta do Papa é bastante simples. Passando o momento com eles, falando com eles com simplicidade e carinho de coisas importantes. Aumentar o diálogo com os filhos, aumentar esse tempo de escuta, de tentar se permanecer mais próximo do coração deles, para descobrir o que tem ali naquele coração inquieto. Esse livro eu escrevi já há alguns anos, pela editora Paulinas, também tem o outro, o livro Confessar, são 2 livros para jovens, numa linguagem de jovens, mas que muito pai, muita mãe, muito catequista tem recorrido a essas leituras para compreender um pouco melhor o universo da juventude. Folheando o livro, vocês vão perceber que ele todo é construído como se fosse conversa de WhatsApp entre o padre e o jovem que está com o seu coração inquieto, cheio de perguntas, cheio de preocupações. O outro livro, Confessar, em alguma outra oportunidade falarei dele também, mas é um outro livro com uma linguagem muito específica para os jovens compreenderem. O tema da confissão foi editado esse ano de 2020 também pela editora Paulinas em Portugal. Agora, quero que você conheça esses jovens do livro Coração Inquieto. Em muitas coisas você vai identificar o seu filho, a sua filha, e vai se lembrar também dos seus problemas, das suas inquietações e das dificuldades que você olha e diz: como hoje eu também devo orientar o meu filho? Te apresento aí os nossos amigos. Aqui, olhando primeiro, então, aquilo que eu já mencionei, nós muitas vezes perguntamos o que o jovem tem na cabeça, e na cabeça a gente coloca com muita facilidade ideias, a gente coloca conta matemática, mas a grande coisa é o que a gente tem no coração. E no coração, muitas vezes, a gente tem ideias confusas, nem tudo é muito claro, a gente mistura ideias e conceitos. Agora, justamente por isso, como é que a gente consegue superar essas barreiras, né, entre o que tem na cabeça e o que tem no coração, entre orientar o filho e ao mesmo tempo
acompanhar o filho nos seus dramas, nas suas dificuldades. A palavra-chave é sempre a empatia, colocar-se no lugar do outro. Não é mágica, mas é um esforço para conviver bem. E vocês vão perceber na leitura do Coração Inquieto que é um processo de empatia. O padre, ele escuta ou lê as mensagens do jovem, sem fazer grandes julgamentos, mas vai questionando, vai construindo com eles alguns questionamentos que ajudam que eles cheguem a alguma resposta que seja ponderada, razoável, e todo o livro ele é respaldado também pelo catecismo da Igreja Católica, os temas que a gente menciona, no final você tem lá os números para você conferir. Então aí a gente tem o primeiro personagem, é o Lucílio. Quando eu escrevi o livro, ele tinha 19 anos, agora já passaram alguns anos, 2017 para cá, então ele já está beirando aí os 22 anos, mais ou menos, né? É óbvio que são personagens fictícios, mas para a gente, quando escreve, eles se tornam como que uma pessoa de verdade. Lucílio, 19 anos, iniciou a universidade, vocês imaginam? Vocês conhecem o impacto disso na vida dos filhos de vocês? Ele mora com a mãe, com o padrasto, tem um bom relacionamento com o padrasto, com o seu pai também, tem 2 irmãos do segundo casamento da mãe, a Amanda e o Pedro. Mas como todo jovem nessa idade, nesse ambiente da universidade, olha os conflitos que ele tem. Ele começa a conviver com pessoas de cabeça completamente diferente, comportamentos diferentes, e vai se perguntando, entre tudo que eu recebi, tudo que eles vivem, por onde eu me oriento, o que realmente é certo, o que é verdadeiro. Pensem nos conflitos que vocês já tiveram com os filhos de vocês à medida que eles começam a conviver com pessoas diferentes, a conviver na escola, na faculdade, e se tornam admiradores de um professor, de uma professora, de um influenciador. Tudo isso acontece, né? E esses são os conflitos do Lucílio, e em várias conversas com o padre pelo WhatsApp, ele vai expondo, abrindo o coração dele para alguém que não está ali do lado dele, que ele conhece talvez remotamente, mas que poderia estar abrindo o coração também a você, que é o pai dele, a você, que é a mãe, que é o padrasto dele. Ele se pergunta sobre o que faz para ser livre, o que de verdade é liberdade, é uma fase muito complicada que eles já sentem o peso das cobranças, não são simplesmente um adolescente, não é um adulto ainda com condições realizadas para a sua vida, mas tem que tomar decisões. O que é ser livre? E são passagens, vocês vão perceber, passagens muito verdadeiras. Tem hora que você vai sentir que é seu filho realmente que está ali comentando, querendo descobrir um pouco mais sobre a vida. E tem um capítulo em que há um pouco de conflito entre ele e os pais. Ele olhando muito o presente, os pais e o padrasto também preocupados um pouco com o futuro. E nesse contraste de perspectivas é necessário perceber o que a gente precisa equilibrar. Lucílio, um rapaz maravilhoso, um coração inquieto, e tenho certeza que talvez ele esteja por aí na sua casa também. Aí a gente tem a Eugênia. A Eugênia é uma moça de 16 anos, é de uma doçura, mora com os pais, é filha única. Ela não recebeu assim uma educação religiosa propriamente dita, mas é muito curiosa sobre os temas de religião. Talvez você mesmo reconheça que não tenha se preocupado em criar seu filho, sua filha, dentro muito de alguns elementos religiosos, impondo, né, ou exigindo, mas você vê o filho crescendo com essas perguntas. E quando a gente olha os conflitos da Eugênia, são conflitos também muito interessantes e que você já deve ter debatido com os seus filhos sobre isso. Como que alguém toma boas decisões? Tem um momento que a Eugênia ela quer comprar alguma coisa e a mãe dela está um pouco preocupada porque ela também quer uma outra coisa mais cara. Eu não vou ficar dando spoiler dos capítulos, mas ela se pergunta como que eu faço julgamento para tomar decisões certas. E é um momento em que a gente conversa sobre o discernimento, que é a ferramenta das mais importantes da nossa própria vida. E aí ela introduz uma questão em um outro capítulo, um ensinamento
fundamental, importantíssimo no pensamento católico, que são os pecados capitais. Mas nessa conversa que ela tem com o padre, vai ficar muito claro que o pecado, mais do que o fato de você desobedecer, significa uma desordem interior. Você se atrapalha no modo de enxergar as coisas, você inverte os valores sobre as coisas. São aí inquietações do coração da Eugênia, que vale a pena você conhecer, porque provavelmente a Eugênia convive com você aí também todos os dias. E se não são os conflitos dos jovens, podem ser também os nossos conflitos. E depois o Tiburcio. O Tiburcio é um jovem aí de 16 anos, quer dizer, isso em 2017, já estão um pouco mais crescidinhos, né? Mas é um jovem de ambiente de igreja, como a gente falaria, vive com os pais, é atuante na igreja, tem um irmão mais velho de 19 anos, o Tiburcio, ele é crismando, está na catequese de jovens. Agora, nessa fase, muitas coisas fervem na cabeça dele. E como vai valer a pena você conhecer as inquietações que o Tiburcio tem no coração e como ele vai falando isso tudo com muita liberdade com o padre pelas conversas de WhatsApp. Talvez você até se perguntaria, será que se de vez em quando eu conversar com meu filho um pouco mais por WhatsApp, será que ele não vai ter uma abertura maior? Às vezes pode ser o modo como eles funcionam. Em um outro vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouco essas diferenças de gerações, porque vale a pena a gente conhecer. Quais são os conflitos que ele sente? Nessa fase, 16 anos, ensino médio, vai convivendo com muitos outros adolescentes, e às vezes os adolescentes têm uma necessidade de marcarem muito a sua opinião, então ele sente a diferença entre o que ele recebeu em casa, da comunidade, aquilo que os colegas dele da escola falam, fazem. Então, esses conflitos sobre valores diferentes, entendimentos diferentes sobre a vida, é muito vívido aí no coração do Tiburcio. Depois aparecem, claro, aqueles temas que têm a ver com a identidade da pessoa, a sexualidade, castidade. Ele se preocupa com o problema da ideologia de gênero, ele não quer nem ser agressivo, mas também ele entende que tem alguns valores sobre o sentido da pessoa, da sexualidade, mas não sabe ainda elaborar essas coisas, e tem uma conversa muito bonita sobre castidade, ideologia de gênero. Vale a pena vocês darem uma olhada e conhecerem. É aquilo que hoje se passa na cabeça dos filhos de vocês e que às vezes eles não têm nem como falar sobre isso, porque nem sabem quais palavras usar para expressar, para se perguntar. E aí tem dois assuntos que vocês vão perceber como que eles entram de cheio no universo dos jovens, que é o tema do pecado grave. Então, o que significa um pecado grave? O que significa um pecado que me coloca numa situação de ruptura com Deus? E, através de uma conversa de WhatsApp, o padre e ele vão esclarecendo as coisas e é muito interessante o desfecho dessa conversa. E aí, um tema que todo pai de adolescente, todo pai de jovem sempre se preocupa. Como é que meu filho pode ter um namoro que eles vão viver aquilo que é próprio da juventude, mas sem colocar em risco responsabilidades que eles não têm condições de viver nesse momento. E aparece aí o tema do namoro santo, da castidade e tudo mais. Eu digo a vocês, eu tenho uma grande paixão pelo Lucílio, pela Eugênia e pelo Tiburcio. São três personagens fictícios, mas de alguma maneira a gente se reencontra com eles nas nossas casas, com os nossos sobrinhos adolescentes, com os jovens de nossas comunidades, mas lembramos também de nós, dos nossos questionamentos. E tenho certeza que a leitura vai fazer muito bem para você que é pai, para você que é mãe, para você que é educador, e especialmente para o seu filho jovem. Então, jovens com o coração inquieto, o que está aí na sua casa é mais um deles, certamente. Esse livro, repito a vocês, tem feito muito bem às pessoas. Espero que você possa conhecer. No site da editora Paulinas, você vai encontrar lá a possibilidade de comprar. Eu vou colocar no anexo do vídeo, conforme eu mandar pelas redes sociais, o link também da loja. Você consegue ler algumas páginas gratuitamente e já saborear um pouco o conteúdo desse livro. Aqui também tem os meus dados. Aí eu tenho um site, nesse site eu ofereço alguns cursos, palestras, tem palestras de 1h30, tem curso
de sexualidade e educação dos filhos. A gente juntou aí um bando de pai e mãe, tem psicólogo, tem médico, tem gente querendo entender um pouco mais como, na sua profissão, na sua missão, também orientar as pessoas dentro de uma fidelidade à nossa religião, à nossa vocação cristã. Estou presente também nas redes sociais, a gente se encontra por aí e, é claro, sempre o nosso agradecimento, o apoio à editora Paulinas, que tem uma seção de livros, né, uma coleção justamente pensando na juventude e na fé. Meus queridos irmãos e irmãs, um abraço, muito obrigado por essa conversa. Vocês me encontram aí com muita facilidade pelas redes sociais. Fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui esse vídeo. Como é que eu faço para não passar vergonha? Perfeito. Um abração para todo mundo.